Olá, Vulgar, seja bem-vindo ao Reforma Clássica. Neste canal nós trabalhamos para sair e vencer a nossa vulgaridade através da educação clássica, através da educação liberal. E para isso nós estamos trabalhando a coleção gigantesca chamada The Great Books of the Western World. E eu pessoalmente estou encarando esse desafio para vencer a minha própria vulgaridade. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como é importante a gente saber que o que a gente lê importa. Nós estamos sendo influenciados por tudo que a gente, entre muitas aspas, consome, ou por tudo que está no nosso convívio. Desde a infância a gente é influenciado por nossos hábitos familiares, os comportamentos de pessoas mais próximas. E mais recentemente nós temos o fenômeno das redes sociais e nós estamos sendo influenciados por aquilo que nós consumimos. Se você quer saber qual a sua influência atual, basta você pegar o funcionamento do teu algoritmo. Vai lá no Instagram e vê o Reels, o que vai aparecer lá, vai no TikTok e vai na For You e você vai ver que tipo de conteúdo está te influenciando atualmente. E quando nós falamos em educação liberal, nós temos ali os grandes books. Eu estou bilíngue, inconsciente. Os grandes livros da tradição intelectual ocidental que podem nos influenciar de maneira positiva. Eu escolhi a coleção, os grandes livros do mundo ocidental, pelo fato de ser uma edição e uma coleção compilada por pessoas muito mais inteligentes do que eu, muito mais capazes do que eu, e que entenderam que existe sim uma tradição intelectual no mundo ocidental. Ou seja, existe um certo tipo de influência e uma conversa, eu falei sobre essa grande conversação no vídeo que eu vou deixar aqui no card, e existe uma conversa, um diálogo entre esses autores, e esse conjunto de conversa, esse diálogo acabou influenciando o mundo ocidental como temos hoje e a grandeza do mundo ocidental hoje. Então, o que você lê importa sim. Quando eu comecei nesse negócio de tentar ler um pouquinho mais, sei lá, já tinha começado a minha primeira faculdade, eu sou psicólogo de formação e eu lia tipo Augusto Cury, por exemplo. Deixa eu ver se ainda tem aqui o livro do Augusto Cury. Tá aqui, ó. Um dos primeiros livros que eu li de não ficção. Tá aqui, ó. O Código da Inteligência de Augusto Cury. E tá aqui a data 19 de julho, né, de 2011. Eu tô gravando esse vídeo 9 de julho de 2011. De 2025, né? Então nós temos aí 16 anos para trás e aqui eu tinha 21 anos e eu estava acessando, né, livros de não ficção pela primeira vez. Não vou dizer que foi em 2011, eu me lembro de até antes, 2009, 2008, eu já tenho algum tipo de acesso nesse sentido, mas aqui foi quando eu comecei a consumir algo mais sistemático, né? E a autoajuda, ela apareceu. E eu fui influenciado por essas ideias. E, logicamente, eu fui abandonando essas ideias aqui do Augusto Cury, né, em função da minha faculdade, mas também em função de outras leituras que eu fui adquirindo. E essas ideias aqui me influenciaram nesse período que eu estava consumindo essas ideias, esse tipo de ideia. Por isso que é importante você saber que sim, importa o que você lê. E por isso que eu escolhi começar pela coleção dos grandes livros da tradição intelectual ocidental. Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver e a gente não vai ter vida o suficiente para ler todos os livros do mundo, né? Quem dera a gente pudesse fazer isso. Ir atrás de lista para poder tentar escolher ali um conjunto de livros mais adequado para sanar os meus gaps educacionais, formacionais, para eu sair dessa minha vulgaridade, da minha ignorância e acessar valores, né? E ser uma pessoa mais culta, buscando, cavucando, tentando encontrar essas listas. Eu cheguei na coleção dos grandes livros e entendendo que dessa forma eu consigo ordenar um pouco o meu tempo e eu consigo
eu consigo, de uma maneira mais intencional e direto, talvez, a algumas ideias fundamentais. E porque eu não vou ter tempo de ler todos os livros. Então, aquilo que eu leio vai importar enormemente. E a gente tem duas maneiras de ler, né? Um livro que a gente gosta. Então, poxa, eu gosto de Augusto Cury. Eu sei que isso daqui não vai me melhorar enquanto pessoa. Sei lá, no meu caso específico, né? Tem gente que esse tipo de conteúdo ajuda. Poxa, então eu vou lá, já que eu gosto do Augusto Cury, eu vou ler, né? Mas tem aquele tipo de leitura que não é pelo gosto, mas pelo próprio trabalho intelectual, pelo próprio processo de crescimento individual e de busca pela verdade e de busca por sair da vulgaridade. Então nós temos esses dois tipos de leitura, o do gosto e o do não gosto. E eu tenho certeza que nessa coleção aqui que eu estou começando a ler, dos grandes livros, eu vou encontrar muitas leituras que eu efetivamente não gosto, mas que eu entendo que são importantes para a minha formação e para eu sair efetivamente da vulgaridade. E um outro catálogo, assim, uma outra classificação de leitura também são as não ficções e as ficções. As não ficções nós aprendemos por informação e a ficção nós aprendemos por imaginação, né? O Northrop Frye ele vai falar isso. Tá aqui, ó, Imaginação Educada. É um livrinho muito pequeno, mas tem muitos insights. E ele vai falar que não necessariamente nessas palavras, mas que na leitura da literatura, que seria a ficção, né, a gente tem ali um trabalho de imaginação. E a gente aprende por imaginação. Isso é importante. Tem uma mosca voando aqui no escritório. E quando a gente lê não ficção, a gente aprende por informação. E essa grande coleção dos livros ocidentais, ela tem uma mistura de não ficção e de ficção. E ela vai ter também uma mistura da questão do gosto, de livros que eu não gosto e de livros que eu gosto. Mas o mais importante aqui que eu queria trazer e compartilhar nesse vídeo, não sei se a ideia ficou tão clara assim, na minha cabeça estava um pouco clara, é que é muito importante saber o que você está consumindo, é muito importante saber o que você está lendo. E por que não começar com uma edição que foi pensada, que foi compilada em cima de um conhecimento, de uma grande conversa que sustenta toda uma tradição de um mundo ocidental. Por isso eu queria te convidar a participar do projeto aqui Reforma Clássica, em que eu vou conversar sempre sobre os livros da grande coleção dos grandes livros do mundo ocidental, publicada pela Enciclopédia Britânica. São 60 volumes e temos muitos livros, muitos autores ali que estão dentro desses 60 volumes, classificados em algumas áreas ali de conhecimento, como literatura, novelas, poesia, dramaturgia, filosofia e religião, matemática, ciências naturais, história, política, economia e ética. Então, esse conjunto vai me ajudar, vai me dar uma base para a minha educação liberal e dessa maneira eu conseguir sair da minha vulgaridade, né? Esse é o grande objetivo aqui desse canal. Ao longo desses próximos anos eu vou intencionalmente ler e estudar essa grande coleção. Talvez eu tenha algum outro tipo de leitura acessória, mas o principal, né, vai ser a leitura, a finalização dessa grande coleção dos grandes livros da tradição intelectual ocidental. E eu te convido, né? Se inscreva no canal se você quer superar a tua vulgaridade também, vencer os teus gaps educacionais. Se inscreve no canal, porque eu vou compartilhar aqui sempre a minha experiência e o meu processo de leitura e de estudo dessa grande coleção. Se você quiser apoiar esse projeto, clica no link aqui abaixo da QIFI e lá você terá aulas e explicações mais profundas acerca dos textos que eu estarei lendo, e todo o dinheiro vai me ajudar logicamente na compra, né, desses livros que a gente vai trabalhar por aqui pelo canal, tá bom? Então, se você também quer entender um pouquinho mais do meu processo de autoeducação, clica aqui no vídeo que está aparecendo e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.